Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como não desperdiçar as nossas vidas. Por que o tempo passa tão rápido? Vamos lá, gente. Existe uma pergunta que, se você ainda não fez, vai se fazer em breve. Ela costuma chegar num domingo à noite, ou quando a gente olha para uma foto antiga e percebe que as pessoas nessas fotos já não existem mais daquela mesma maneira, ou quando a gente começa a pensar sobre as festas de final de ano e percebe que o ano acabou sem nem sequer ter começado. Qual é a pergunta, né, gente? Para onde foi o tempo? Outro dia eu estava conversando com meu amigo Cícero e ele me fez exatamente a seguinte pergunta. Guilherme, você já reparou que o tempo está passando mais rápido? Que de uns tempos para cá o tempo está passando numa velocidade diferente? Olha que pergunta interessante, uma pergunta sobre a velocidade do tempo. E ele tem razão. Por vários motivos que eu vou explicar aqui hoje. Vamos lá, gente. Quando a gente é criança, uma tarde de verão durava uma eternidade. O dia rendia, dava para construir castelos, travar guerras, assistir filme na sessão da tarde, conhecer novos amigos, brigar com os novos amigos, fazer as pazes e se tornar melhores amigos no mesmo dia. Né? E quando a gente olhava para o relógio, ainda eram 2 horas da tarde. Hoje a gente pisca e é Natal. A gente pisca de novo e completou 30, 40, 50 anos. Vocês estão me acompanhando, gente? Tenho certeza que cada um de vocês já passou por isso, por essa percepção, né? Muita gente diz que é biologia, que o metabolismo desacelera, não é? Mas eu quero propor hoje uma abordagem, uma leitura totalmente diferente. Combinado, gente? Diferente, inclusive, da psicanálise, né? Eu quero trazer hoje uma visão física, de um físico que, diga-se de passagem, ganhou o prêmio Nobel em 1965, por suas contribuições, né, na teoria da eletrodinâmica quântica, e que é um físico absolutamente fora da curva, né, que eu admiro muito. Ele tem um estilo singular de transmissão da física, que eu tenho pesquisado cada vez mais, e o nome dele é Richard Feynman. Para você ter uma ideia da importância desse físico, que esse físico teve na nossa história, na história da física, né? Num dos seus primeiros seminários, até o Einstein estava lá, frequentando a palestra dele, né? Aliás, a palestra do Feynman, se não me engano, em 1940, contradizia uma parte da teoria do Einstein, da relatividade. Mas o Einstein estava lá. Né? E no final da palestra ainda foi falar com o Feynman e falou, olha, muito interessante a sua teoria. É diferente da minha, mas é muito interessante. Tem outra coisa, o Feynman deu aula no Brasil, de física também, se não me engano em 1950. Mas Guilherme, como a visão de um físico pode contribuir para o entendimento das nossas neuroses? O que isso tem a ver com a psicanálise? Fica aqui comigo que você vai se surpreender com o tamanho dessa encrenca, gente. Aonde a física encontra a psicanálise? Para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, eu sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, e no meu site guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos.
São nesses canais também que eu faço agendamento de consulta, supervisões clínicas e palestras. Você encontra o link do meu WhatsApp lá no meu site, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos começar. Para começo de conversa, o Richard Feynman dizia que o tempo não corre. Ele é percebido. E a nossa percepção é escrava da informação. Para a gente entender isso, o Richard Feynman propõe uma metáfora interessantíssima, gente, para ficar mais fácil da gente entender. Vou fazer uma metáfora aqui. Imagine que a nossa memória é uma câmera de cinema, registrando tudo, né, o tempo todo. Então, na infância, tudo é novo. Na nossa infância, tudo é absolutamente inédito, né? A textura de uma folha, o modo como a poeira dança no raio de sol, o gosto inédito de um morango, a maneira como um cachorro corre. Tudo é novo. Tudo é novo, importante, e o nosso cérebro, em estado de alerta e maravilhamento, faz com que a nossa câmera filme tudo sem perder nada. Ela registra tudo a 120 quadros por segundo, por exemplo. Cada detalhe é registrado. Por isso, quando a gente olha para trás, aquele tempo parece vasto, denso, esticado. Vocês estão me acompanhando, gente? Mas aí a gente cresce. E o cérebro da gente, que é uma máquina de sobrevivência e economia, começa a reconhecer padrões. Então a gente está escovando os dentes para ir trabalhar, mas a gente já escovou os dentes mais de 10.000 vezes na vida. Já fez o mesmo caminho para o escritório 3.000 vezes. Então o nosso cérebro olha para essa rotina e decide, né? Eu já conheço isso. Não preciso mais gastar energia registrando tudo. A nossa câmera, então, baixa a taxa de registro para 2 quadros por segundo, ao invés de 120 quadros, como era na infância. Ela tira uma foto do café da manhã, né, nossa câmera, uma foto do crachá na entrada da empresa, uma foto do jantar. E o recheio do dia é descartado. E aqui está a tragédia. Quando você olha para trás, o filme da sua vida adulta parece um daqueles filmes mudos acelerados, sabe? Uma década inteira foi comprimida em 3 ou 4 imagens borradas. Estão me acompanhando? Agora vamos entrar no consultório. Vamos falar um pouco da nossa neurose, mais especificamente da neurose obsessiva, que é onde a maior parte de nós neuróticos possuímos esses traços, né? O neurótico obsessivo, ele vive sob o império da ordem. Ele acorda com um plano, um checklist, uma necessidade absoluta, quase religiosa, de que nada saia do lugar, né? Então, nós neuróticos tentamos dar sentido a tudo o tempo todo. Por quê? Para nós, o imprevisto não é uma surpresa, é uma ameaça. Por que essa obsessão pelo controle, Guilherme? Porque o imprevisto é o que o Lacan, por exemplo, chamava de real, né? O real, que é que nos lembra da nossa falta, da nossa castração. Em última instância da nossa morte, o obsessivo acredita que, se ele organizar a vida perfeitamente, se ele eliminar o caos, o erro, ele está seguro, né? Ou seja, nós tentamos congelar o tempo para não ter que enfrentar o fim.
Ou congelar o tempo ou enganar a morte, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que nós neuróticos tentamos fazer o tempo todo. Mas a física do Richard Feynman nos dá um veredito. Escutem com atenção. Quanto mais previsível é a nossa vida, menos informação ela contém. E, em teoria da informação, uma mensagem que você já sabe o que vai dizer, por exemplo, um bom dia automático ou uma rotina que se repete há anos, tem informação zero. E o tempo sem informação é um tempo que o cérebro deleta. Eu vou dar um exemplo claríssimo aqui. Um fragmento clínico modificado, tá bom? Vamos lá, para ficar mais claro aonde eu estou querendo chegar e o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente. Imagina um analisando, eu vou dar o nome de Ricardo, né? Ricardo chegou no meu consultório exausto, tá? Depois de umas férias de 15 dias na Itália. E ele me diz o seguinte: Guilherme, eu não entendo. Eu estou exausto, voltando de férias, eu planejei tudo e eu não perdi um minuto, mas parece que eu nem fui para a Itália. Eu pisquei e eu já estava de volta no escritório. Olha que queixa precisa, gente. E aí ele me mostra o que ele chamava de guia de sobrevivência, né? Que era um PDF de 40 páginas para essa viagem de 2 semanas, com as fotos de tudo, de cada prato que ele ia comer, o mapa do trajeto exato entre os museus, o tempo estimado para cada experiência, cada lugar que ele ia visitar. Vocês estão me acompanhando? O que ele fez, né? Ele praticou de uma maneira cirúrgica um isolamento do afeto, né? Ele separou a ideia da viagem, da surpresa de estar lá na Itália, de todo o resto, né? Ele já tinha visto a Itália inteira no YouTube, no TripAdvisor. Quando ele chegou no Coliseu, ele já tinha visto tanto antes, pesquisado, né? Isolado a ideia de surpresa, né? Quando ele chegou no Coliseu, o cérebro dele deu um check burocrático, né? Ele apenas escaneou o Coliseu. Ele não se surpreendeu de fato com aquela maravilha, porque aquilo era esperado, né? E, como não houve, vamos dizer assim, entropia informativa, nada foi surpresa, nada saiu do trilho, o cérebro dele ligou o compressor de dados, não é isso, gente? Ele filmou a viagem a 2 quadros por segundo. O Ricardo não viveu a Itália, ele apenas conferiu se a realidade batia com o PDF dele. O tempo voou. E o tempo voou porque ele eliminou qualquer imprevisto, qualquer surpresa, qualquer fricção que causasse algo novo. Vocês percebem como isso tem relação com a teoria do Richard Feynman? Como isso é explicado pela física? Você já reparou? O que a gente mais lembra numa viagem, na maioria das vezes, são os perrengues, gente. Na maioria das vezes, são os perrengues que a gente passou na viagem, que são as coisas que a gente mais lembra. São os imprevistos, os sustos, aquilo que não estava planejado, mesmo que não seja uma surpresa boa. Mas é o que exigiu mais da gente, no sentido de uma novidade muitas vezes absurda, que nos obrigou a fazer a nossa câmera interna a registrar e gravar tudo em detalhes. Porque, bom ou ruim, não importa, aquilo era novo. Aonde eu estou querendo chegar, né? Vamos lá. A paz total é a entropia zero. E a entropia zero é o que faz a nossa vida passar num piscar de olhos. A gente precisa, aprender a amar o perrengue. Eu vou repetir. A gente precisa
aprender a amar o perrengue. Não porque a gente seja masoquista, mas porque o perrengue é a única prova de que a gente não está apenas processando dados. A gente está, de fato, encontrando o real da vida, que é exatamente o que a gente tenta evitar o tempo todo. O Feynman ele usa uma metáfora, uma imagem curiosa, que eu acho muito interessante que a gente pode usar aqui. Imagina a vida como uma salsicha do espaço-tempo. Quando você é jovem e vive o novo, cada fatia dessa salsicha é diferente. Tem pimenta numa fatia, tem tempero na outra, tem uma textura diferente na outra. Você distingue cada fatia uma da outra. Cada fatia tem um sabor diferente, um sabor novo. Mas nós, neuróticos, aos poucos transformamos nossas vidas numa salsicha processada e uniforme. Uma salsicha onde a fatia de hoje é idêntica à de ontem. Mesmo sabor, mesma textura, mesma coisa. E para o nosso aparelho psíquico, se duas coisas são idênticas, elas são a mesma coisa. O cérebro, então, ele funde anos de rotina num único ponto. E isso cai como uma luva, né? Para nós neuróticos, né? A neurose obsessiva, nós neuróticos obsessivos, tentamos evitar a morte se fazendo de morto, né? A gente se retira da fricção da vida. A gente evita o desejo, porque o desejo é sempre um risco, um desajuste, algo que sacode os nossos átomos, né? Como diria Feynman. Ironia, né, gente? Se tem uma ironia é que ao tentar evitar a morte através da imobilidade, a gente acelera a percepção de finitude. Vocês estão escutando o tamanho da encrenca? Eu vou repetir. Ao tentar evitar a morte através da imobilidade, o neurótico obsessivo acelera a percepção de finitude. Ele mata o tempo para não ser morto por ele e acaba descobrindo que não sobrou nada para contar. Se a gente quer hackear a percepção do tempo, a gente precisa desconfiar dos nossos próprios rótulos. E, infelizmente, a neurose obsessiva, um dos traços dela é a tentativa de transformar o mundo num dicionário. Um dicionário estático, né? Onde a gente dá nome e sentido para tudo, antes da coisa acontecer. E o problema é que a vida é o que acontece entre essas definições. Então, olha que interessante, gente. A ideia central do Feynman ressoa com o fim de uma análise lacaniana. Eu vou repetir. A proposta do Feynman, do físico, ressoa com o fim de uma análise para o Lacan, que é abrir mão da segurança do sentido para poder reencontrar o prazer de descobrir. É trocar a certeza do rótulo pela aposta subjetiva da experiência, gente. Isso não é pouca coisa. Mas aí você pergunta, mas Guilherme, como a gente então recupera o tempo? Como a gente volta a filmar a 120 quadros por segundo, ao invés de 2 quadros por segundo? Feynman diria, seja ineficiente. Lacan diria, sustente o seu desejo. Por incrível que pareça, esses dois dizeres estão relacionados. A ineficiência é necessária, gente, porque desejar e sustentar um desejo não tem nada a ver com ser eficiente. Nós, neuróticos, criamos um equívoco, né, dentro da cultura, do caldo cultural que a gente vive, né, onde ser ineficiente é um pecado. Mas a ineficiência é o que gera fricção. É quando a gente erra o caminho, quando a gente se permite a confusão de aprender algo que não domina, quando a gente aceita o
balanço desordenado dos átomos, gente, como diria Feynman. A nossa honestidade intelectual de admitir a ignorância é fundamental. O Feynman tem uma frase muito emblemática, né, que ele dizia assim, abre aspas, eu prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas. Para a psicanálise, mais precisamente, né, no final de um trabalho analítico, isso é a definição de um sujeito que não está totalmente esmagado pela neurose. É o sujeito que suporta a falta. E esse é um dos balizadores de final de análise. Nós, neuróticos, tentamos preencher a falta com sentido. Tentamos tapar o buraco do real com definições, com nomes. O tempo só desacelera quando a gente abdica de ter que saber tudo. A gente sofre mais do excesso de sentido do que da falta de sentido. Eu já falei disso em outros episódios. Quando a gente se permite não ter que dar conta de um saber total, antecipado, nós criamos a possibilidade de podermos olhar de novo o novo, descobrir algo novo, olhar novamente, ver novamente. E esse olhar de novo é o que aumenta a taxa de quadros da nossa memória. É o que devolve a fricção à alma. Gente, nós cometemos o equívoco de supor que a paz está na ordem. Mas a ordem total é a morte psíquica. É o silêncio onde nada acontece. Vocês estão me acompanhando, gente? O segredo para uma vida que a gente sente como não apenas longa, né? Uma vida interessante, intensa, saborosa, prazerosa, não está em somar anos, um ano atrás do outro, mas em densificar a experiência. Densificar a experiência. É preciso injetar caos no sistema. Se você sente que o tempo está voando, talvez seja porque você está sendo bom demais em ser previsível. Talvez você tenha organizado tanto a sua vida que não sobrou espaço mais para você nela. Meu convite e a minha provocação hoje é: desorganize-se um pouco. Confunda os seus circuitos, aprenda algo que te faça se sentir burro de novo. Caminhe por uma rua onde você possa se perder. Abrace o perrengue, porque é no susto, na fricção e no imprevisto que a câmera do nosso cérebro volta a ligar no máximo. Gente, precisamos ser mais ineficientes. Não deixe a sua vida ser uma sucessão de fatias idênticas. Faça barulho, sacuda os seus átomos. Porque, no final das contas, a única coisa que a gente leva é a memória dos momentos que a gente perdeu o fôlego e não daqueles momentos em que a gente apenas economizou a respiração. Um beijo para todo mundo e até logo.